Olá, boa tarde ouvintes da Rádio Cultura FM de Araci, boa tarde amigos é Socorro. Eu sou psicóloga Livânia e vamos conversar mais um pouco e finalizar com o nosso teste que não deu tempo na semana passada sobre o TDAH adulto. Nós havíamos prometido que hoje seria o dia de falar aos professores e aos coordenadores como lidar com o TDAH na escola. Mas, devido ao tempo do programa da semana passada, não termos concluído com a escala ASRS 18, nós resolvemos fazer essa conclusão e o próximo programa, queridos professores e coordenadores, queridos diretores de escolas, será para dialogarmos sobre o TDAH nas escolas, tudo bem? Então, conforme eu disse, a semana passada nós falamos sobre os 10 passos do TDAH adulto, lembram? Também a semana passada eu falei sobre como eu tenho lidado com o meu TDAH. E hoje eu vou apresentar para vocês um teste que é conhecido mundialmente, um teste que é feito por muitos psiquiatras, neurologistas, que é feito por alguns psicólogos que trabalham com pessoas TDAHs e que ele é bastante eficaz. Mas eu vou ser chata em dizer que o objetivo aqui não é buscarmos autodiagnóstico, de você se autodiagnosticar. Gostaria de elucidar que essas 9 questões que nós vamos trazer aqui é apenas para que você possa se perceber, para que você possa identificar se porventura você passa por algumas delas. Entretanto, é necessário que a partir daí você procure um profissional que tenha inclusive estudos, especializações voltadas para o tema, para o transtorno TDAH, pois nem todos trabalham com o TDAH, nem todos os profissionais da área trabalham com TDAH, para que você possa fazer uma avaliação mais detalhada e mais precisa. Sabemos que temos outros transtornos que trazem o que eu vou falar aqui a pouco, que trazem sintomas como este. Por isso, meus queridos e minhas queridas, é que precisamos procurar um especialista. Tudo bem? Vamos lá. Então, essa escala, conforme eu disse para vocês no programa passado, essa escala que se chama ASRS 18 é uma escala simples, que tem apenas 9 questões, mas que vai nos direcionar a um pensamento sobre o transtorno. Vamos lá? Primeiro, porventura ou com qual frequência você já cometeu erros em projetos porque você achou que o projeto era chato ou difícil? Com qual frequência? Essa frequência, deixa eu pegar só um pilotinho. Essa frequência nunca aconteceu, você nunca cometeu erros por projetos que você acha, esse projeto é tão chato, e aí você comete erros por achar que o projeto é chato, ou porque você acha que o projeto, é difícil. Nunca, raramente, às vezes, frequentemente ou muito frequente. Eu vou assinalar aqui, fazendo apenas aqui uma simulação em raramente, para depois nós fazermos uma tabulação e vocês entenderem, tudo bem? 2. Você normalmente ou com qual frequência você tem dificuldades de concentração em trabalhos difíceis ou repetitivos? Olha que é diferente do primeiro. O primeiro é cometer erros, tá? Comete erros porque o projeto ele é chato e difícil. E essa segunda opção é dificuldades em concentrar, em você se concentrar em trabalhos que sejam difíceis ou repetitivos. Quanto mais o trabalho é difícil, que exige muita repetição, mais você tem dificuldades. Nunca, raramente, às vezes, frequentemente ou muito frequentemente.
Vamos colocar aqui às vezes? Vamos lá. Terceira questão, né? Qual a frequência que você tem e que você demonstra dificuldade em se concentrar em reuniões, quando você está em uma reunião de trabalho, reuniões de escola do seu filho, ou se você é educador, ou funcionário, ou colaborador de alguma escola, de alguma faculdade, qual é a sua dificuldade em se concentrar em reuniões, em se concentrar em palestra, em concentrar-se também em assistir filmes mais prolongados, ou em dar atenção e se concentrar em um diálogo com um amigo, que inclusive às vezes está falando um assunto que não é muito do seu interesse, mas por não ser do seu interesse, né, não quer dizer que você não poderia estar concentrado. Mas qual é a frequência e dificuldade para essa alternativa? Nunca você sempre se concentra? Ou raramente, às vezes, frequentemente ou muito frequente? Vamos botar frequentemente para modificar essa alternativa? Ok. Bora para a quarta alternativa. Qual a frequência de você deixar um projeto pela metade? De você começar um projeto e vamos imaginar um TCC. Você está fazendo aí sua faculdade, sua especialização e você está aí fazendo leituras, várias referências, fazendo fichamento, anotando tudo, assistindo vídeos, procurando todos os tipos de referência para fazer seu trabalho, seu projeto. E qual a frequência que, ao fazer tudo isso, já chegando lá no final do projeto, você deixa o projeto e não consegue, depois de fazer toda a parte mais difícil, você não consegue concluir o seu projeto? Isso já aconteceu com você? Tem pessoas que inclusive não conseguem ainda fechar uma faculdade, dizem assim: poxa, só faltava o TCC, eu deixei. Passei todos os meses e deixei no TCC. Ou, eu fiz tudo, fiz o TCC, mas na hora de apresentar apenas o TCC, eu desisti, tá? Ou no momento da pesquisa, eu desisti. Então, deixar projeto pela metade ocorre em qual frequência? Nunca, raramente, às vezes, frequentemente ou muito frequente. Vamos botar às vezes mais uma vez? Quinta alternativa do nosso teste. Dificuldades para trabalhos e manter a organização nesse trabalho. Qual a frequência que você tem de manter a organização nos seus trabalhos? De deixar seus trabalhos organizados, agendados, de cumprir a agenda, de chegar lá no seu trabalho e você receber a agenda do dia, ou você recebe, ou você já tem a sua agenda do dia, seja ela física ou não, né? Se ela seja uma agenda de pauta ou não, e de você conseguir, dentro da medida do possível, cumprir a sua agenda. Quer dizer, salvo que você não cumpriu algo da agenda, não por sua interferência, por sua culpa, né? Seja por motivos outros, motivos de terceiros, mas você cumprir a sua agenda, manter-se organizado em tudo que você faz. Qual a frequência que você tem da dificuldade, né, de manter os seus trabalhos em dias e organizados? Mais uma vez, nunca, raramente, às vezes, frequentemente ou muito frequente. Vamos botar mais uma vez frequente? Sexta questão, procrastinação, né? Procrastinar, sempre adiar, né? Aquilo que eu falei no vídeo passado, está subestimando o tempo. Não, eu tenho tempo suficiente, não me preocupa com isso não. Vai dar tempo, calma, não me apressa, não me deixa agoniada, né? Qual é a frequência de você estar sempre procrastinando, adiando, deixando para depois? Olha, e não é só questão de trabalho não. Até mesmo uma organização da casa, do lar, para aquelas pessoas que são do lar, uma organização da casa, do lar, trabalhos escolares, trabalhos, projeto do seu trabalho. Quando é que você sempre deixa para depois? E aí, quando esse depois chega, está praticamente às vésperas desse trabalho estar sendo apresentado.
Então, nunca, raramente, às vezes, frequentemente ou muito frequente. Eu vou botar mais uma vez aqui, muito frequente, tá? Vamos para a antepenúltima. A antepenúltima, coisas que você deixa fora do lugar. Qual que é a frequência que você deixa muito as coisas fora do lugar? Você põe e depois você não sabe onde você colocou, você fica estressado, você acaba tendo intrigas, discussões, conflitos, porque você fica acusando pessoas que guardaram, que tiraram do lugar, quando muitas vezes foi você que guardou e você não sabe onde é que guardou. Com qual frequência acontece de você não saber onde você colocou as suas coisas? Nunca, raramente, né? Às vezes, frequentemente ou muito frequente. Vamos botar aqui, às vezes. E a nossa penúltima é a questão que a facilidade, a frequência que você tem de distrair-se em atividades e que você está desenvolvendo e que está tendo muito barulho ao seu redor, barulho externo, e você tem uma dificuldade imensa de se concentrar e às vezes você até vai adiando, deixa essa atividade, esse trabalho que você tinha que fazer porque o barulho te incomoda, te distrai, não te permite concentrar-se no que você está fazendo e por isso você larga tudo e desiste. Vamos colocar aqui que frequentemente. E por último, né, lembrar de compromissos. Normalmente, frequentemente, raramente, qual a frequência de você lembrar dos seus compromissos? Principalmente aqueles que não estão anotados, principalmente aqueles que não estão agendados, mas que você lembra, ou até mesmo que estão registrados, que estão anotados. Qual que é a frequência de você lembrar dele, ou vamos dizer, esquecê-los, né? Eu vou colocar essa frequência aqui, muito frequente. Como é que nós vamos tabular isso? Normalmente, para que vocês possam ter uma ideia, se você tem realmente um perfil TDAH, a tabulação, queridos e queridas, acontece assim, colocando, primeiramente, as alternativas que você sinalizou de muito frequente, frequente ou às vezes. Mas vamos pegar as duas últimas alternativas. No caso aqui, nós tivemos duas muito frequentes com mais 3 frequentes, nós temos 5. Então, esse número 5, vamos dizer que para 9 alternativas, nós ultrapassamos da metade, não é verdade? Se esse cálculo somado nas duas últimas alternativas tiver um número 5, 6, 8 que ultrapasse, significa dizer que você tem sinais, que você tem um sinal de TDAH. Olha, ter sinal não é seu TDAH, mas aqui já pode dar a você a condição de procurar um profissional, tá? De fazer uma avaliação psicológica, neurológica ou psiquiatra para saber se de fato essa frequência da qual você sinalizou aqui nessa escala é de fato uma comprovação ou não, tá? Do TDAH. E aí eu quero finalizar falando dessa tríade, né? Dessa tríade, desse triângulo do TDAH, né? Que acontece, é um triângulo que, na verdade, é uma esfera que acontece entre crianças, adolescentes e adultos. Como eu falei na semana passada, na mesma medida. Entretanto, os sintomas são os mesmo na mesma medida, mas com comportamento diferente da faixa etária que você se encontra. Então, dentro dessa tríade, nós temos a desatenção. A desatenção, ela geralmente acontece quando nós estamos fazendo trabalhos chatos, quando nós estamos fazendo trabalho repetitivos, quando nós estamos fazendo trabalho burocráticos. Para o TDAH, fazer trabalhos burocráticos é algo um pouco difícil, é cansativo, ele perde a concentração com facilidade. Por isso que muitos TDAH abandonam os seus empregos, pedem para sair, não ficam no trabalho. Na verdade, não é porque eles não são competentes para aquilo, são e muitos. Eu já disse, vou repetir, sem querer ser redundante, mas já sendo. Os TDAHs, eles têm uma inteligência acima da média. Eles são muito inteligentes, o problema não está na inteligência. O problema está no fazer, na ação, na concentração.
mas não se localiza na inteligência. Modéstia à parte, as pessoas TDAH, elas conseguem desenvolver excelentes projetos, excelentes trabalhos, tá? O que precisa ter cuidado e ser cuidado é com relação aos descuidos dessa tríade. Nesse caso, a desatenção. Essa é a desatenção que eu trouxe para vocês, o lado negativo da desatenção. Mas aí tem mães que chegam pra gente e diz assim: ô Elivânia, isso é invenção da medicina, é invenção da literatura médica para ganhar dinheiro. Só um detalhe, lembra que eu falei lá atrás, semana passada, que eu recebi realmente o diagnóstico de TDAH logo após a minha primeira formação acadêmica? Nunca precisei tomar remédio. Há casos que não precisa tomar medicação. Precisa que você entenda. Na terapia, o que nós fazemos é justamente isso. Fazer com que o sujeito, com que a pessoa entenda o seu TDAH e possa ajudá-lo trabalhando esse TDAH nele. Por exemplo, para uma desatenção, para uma criança na escola, ou para uma pessoa que está estudando na faculdade, ou para você que está desenvolvendo um projeto, a gente geralmente dá algumas orientações, alguma dica. O TDAH, ele perde a atenção com facilidade, então faça uma leitura de 20, 30 minutos no máximo, depois levante, tome água e volte logo em seguida. Não demora muito não, porque senão você perde todo o sentido e perde a motivação de continuar lendo. Vai dando espaço de leitura. Nós vamos ajudando na clínica ele se conhecer, fazendo atividade de autoconhecimento, de conhecimento das suas emoções, das suas capacidades, quebrando algumas crenças, trabalha as crenças nucleares. Eu vou falar das crenças depois aqui, para a gente aprender que as crenças, elas vezes, aquilo que a gente acredita que a gente é e que é de negativo, e muitas vezes nós não somos. São crenças nucleares, crenças centrais, que já vêm com a gente desde lá da infância. A gente vai ajudando essas pessoas a trabalhar essas crenças para melhorar no seu comportamento, para melhorar no seu ativismo e não no seu hiperativismo do TDAH. Aí tem mães que dizem: não, Elivânia, é moda da medicina para ganhar dinheiro. Não, mãe, não é moda não. Existe sim o TDAH, tá? E às vezes seu filho, ele é vamos dizer que ele é do tipo desatento apenas. Ah, mas ele não tem atenção pela escola, pela leitura, mas como ele ele gosta de computador, de jogo, de game. Olha aqui, ó, porque normalmente o tipo desatento, ele gosta de atividades que lhe dê prazer, de atividades intensas, de atividades desafiadoras, de atividades motivadoras. Então, é isso que prende a atenção. Por isso que às vezes a gente não entende. Porque que meu filho não tem atenção para umas coisas e tem para outras. Porque se ele é um TDAH do tipo, vamos dizer assim, na modalidade, no modo desatento, ele vai ter sim atenção. Mas atenção para aquilo que o fascina, né? Que o empolga, que é aquilo que te dá prazer, que é intenso, que faz com que ele se desafie, porque o TDAH gosta de desafios, não é verdade? Então, já na questão da hiperatividade, é uma inquietação, é como o corpo tivesse o tempo todo em movimento, não parasse, pessoas que movimentam muito o corpo, pessoas que estão o tempo todo movimentando pernas, movimentando o corpo e não conseguem parar, não conseguem ficar quieto em um local. Aí a questão do tipo combinado da hiperatividade. E por fim, a tríade da impulsividade, que é não ter paciência para esperar, para aguardar a sua vez, seja aguardar a sua vez para falar, corta as pessoas no bom sentido, tá, gente? Entre aspas. Não é cortar as pessoas. Vamos lá. Falando no senso comum assim, mas deixa eu explicar. Alguém está falando e aí não permite que a pessoa conclua seu pensamento, sua fala, como nós falamos no senso comum. Atropela a fala do outro, não tem essa impulsividade, não aguenta esperar. Outros ainda, na questão da espera, se está em algum local, em algum comércio, numa fila, está o tempo todo resmungando, reclamando, se a fila não anda, e fica reclamando das pessoas, e se chega alguém e é deselegante e passa a sua frente e toma a sua frente na fila, aí o negócio está pronto. Aí muitos daqueles que são impulsivos
vai lá, briga, reclama, cria conflitos, cria problemas, inclusive sociais, enfim, é essa tríade, né? É esse triângulo de hiperatividade, de impulsividade e de desatenção, que se você não cuidar e se você não procurar um especialista para cuidar disso, você continuará tendo problema eternamente. E é por isso, meus queridos e minhas queridas, que nós estamos aqui no programa Patrulha da Cidade, concedido com muito carinho pelo nosso amigo Zé Socorro, esse espaço para poder te ajudar, para poder dizer para você, procure alguém. E não é procurar um psicólogo, não. Não estamos fazendo isso pra gente, tá fazendo isso para procurar eles, os psicólogos. Não. Você pode procurar um neurologista. Nós queremos é ajudar você. Nós queremos é cuidar da sua saúde mental, da sua qualidade de vida. Não importa qual especialista você vai procurar. O importante é você se cuidar. E é por isso que aqui estamos, tá? Vamos fechar esse bloco de hoje agradecendo mais uma vez a presença, a audiência, a escuta de vocês. E vai lá no meu canal do YouTube, Elivânia Santana, eu estou esperando você lá, né? Que chegando lá, dá aquele joinha que você está me ajudando quando você dá um joinha, você está assim, joia, Elivânia, continue trabalhando assim, né? Continue nos ajudando. Então vai lá, clica naquele joinha, né? Clica no sininho para que você receba notificações de outros vídeos que não são passados também aqui no programa da Rádio Cultura FM. Tudo bem? E eu vou estar aguardando você lá para você assistir outros vídeos também. Mais uma vez, obrigado aí, amigo. A sociedade te agradece, a sociedade reconhece que você se preocupa e está se esforçando cada vez mais para nos ajudar. Um beijo, um queijo e até o próximo programa. Professores, coordenadores e diretores, é para vocês o próximo programa. Fiquem com Deus.